Amém, igreja? Graças e paz, amém? Graças a Deus. Mais um domingo na presença de Deus e mais um culto abençoadíssimo por Jesus, amém? Que hoje nós vamos dar continuidade da exposição bíblica na primeira carta de Timóteo, capítulo número 4, amém? Feche seus olhos por um instante, por gentileza. Nosso Deus, eterno Pai, o Senhor é grande, é justo e poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo, Deus, que o Senhor nos preparou para bendizer e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais uma reunião, obrigado, Deus, por mais um culto, onde que nós louvamos a Ti, onde que nós estamos aqui para ouvir a Tua santa e rica palavra. Abra nossa mente, nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa chegar aos quatro cantos das faces dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos lá, capítulo 4, nós paramos no versículo de número 3, agora 4 e 5, que diz assim o versículo de número 4: Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ações de graças, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aqui. No culto passado nós vimos a afirmação do Espírito Santo sobre aqueles que apostataram da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vimos também sobre a hipocrisia das mentes cauterizadas, que esses mesmos proíbem o quê? O casamento e alguns tipos de alimentos. Que isso chama-se legalismo. E hoje nós vamos ver o 4 em diante. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Pois tudo que Deus criou é bom. Amados, tudo que Deus criou é bom. E tudo é recebido com ações de graças, agradecimento. É um senso de gratidão para com Deus, que recebemos as bênçãos das comidas que nós ingerimos. Abrigo e o conforto. É isso que Deus tem provido para você? É isso que Deus tem provido para mim. Abrigo e conforto e o alimento. Não nos tem nos faltado absolutamente nada. Nem aqui, quando fala, mas está faltando alguma coisa. Não, não está. O arroz, o feijão está lá. As suas contas, de uma forma ou de outra, vão ser pagas. Deus vai suprir todas as necessidades daqueles que são fiéis a Ele. A misericórdia de Deus está conosco. E nós recebemos isso de Deus como dádivas, amados, e não como direito. Deus nos dá isso como dádivas e não como direito. Nós temos que entender isso, é bom, nós temos que destacar isso. É importante destacar isso. As bênçãos, os alimentos que estão na nossa despensa, é Deus que tem dado como dádivas e não como seu direito. Eu preciso, eu quero, eu mereço. Não, é pela misericórdia dele. É pela misericórdia dele. Porque eu sou dizimista fiel. Tolo. Tolo. Você não troca moeda com Deus, Deus é soberano. Você não troca moeda com o Senhor, Ele é soberano, é por ato de amor. O dízimo e as ofertas na casa do Senhor é por ato de amor. Então eu não dizimo em casa para pagar uma energia, eu não dizimo em casa para pagar uma água, eu não dizimo na casa do Senhor para pagar alguma coisa, para a dispensa estar cheia. Mais uma vez, tolo, não é por isso. É pelas dádivas que Ele está te dando, é pela misericórdia dEle, é por amor que Deus manda fazer isso. E nunca, jamais, em hipótese alguma, por obrigação. Temos que destacar isso também.
E nada deve ser rejeitado, falando espiritualmente, é lógico. Nós somos limitados por algum tipo de dieta para ser santo? Não. Nós somos, o que comemos nos torna mais justo diante de Deus? Não também. Ou nos torna? Não, nos torna mais. Se eu deixar de comer determinado alimento, ou comer determinado alimento, não vai me deixar mais santo perante Deus, ou vai? Não, não vai. Isso chama-se o que nós aprendemos? Legalismo. Agora, temos que entender isso que eu estou falando espiritualmente. É lógico que, por questão de saúde, se precisar, o médico precisar, você não deve comer tal alimento, então você não coma, porque é questão de saúde. Estou falando espiritualmente, amém? E olha só que, como a palavra de Deus é tremenda, porque nós estamos falando aqui do legalismo, porque eles estavam proibindo o casamento e alguns tipos de alimento. E agora estamos falando de alimento. Como foi dito agora, nem o alimento vai deixar você ou eu mais santo para entrar no céu. Não vai, amados. Pode ter certeza disso, que não vai. Comer aquela carne deliciosa, porque veio de um determinado animal que fica na lama, amado, não vai deixar ou você ou eu menos santo ou mais santo. E Jesus deixou isso claro e acabou abolindo com isso de uma vez por todas. Que está lá em Atos 10, 9. Por favor, abra comigo as suas Bíblias. E você que nos acompanha em casa também, por gentileza. Atos, capítulo 10, do 9 ao 16. A visão dos cestos. Você que nos acompanha em casa, curta a página Para Sempre em Cristo e se inscreva no canal, em nome de Jesus. Todos em posse? Que diz assim a palavra de Deus: Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixo e o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de qualidades, de toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma que seja imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Para gravar, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Até aqui. Os irmãos compreenderam que Deus purificou, não considere tu impuro, Pedro. Foi purificado pelo Senhor. Deus purificou os alimentos. O que acontece hoje? Olha, amados, nós estudamos isso no livro de Colossenses. Está lá no canal, o estudo de Colossenses completo. E lá tem um versículo que não precisa abrir, em Colossenses 2, 16 e 17, que diz assim, que ninguém vos critique por questões de comida ou bebida, pelas festas, luas novas ou sábados. Tudo isso nada mais é do que uma sombra do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. A nossa realidade é o quê? É Cristo. E não usos e costumes de homens, é Cristo. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão vivendo Levíticos 11.
Tomando nota que Levíticos 11, Deus colocou as leis lá para eles, o que comer e não beber, para separação do povo de Deus e por questão de saúde. Ou eles sabiam que a carne de porco podia fazer mal se mal cozida? Não, não sabiam. E se pegasse uma praga lá, eles tinham aonde correr. Era uma questão de saúde por uma diferenciação do povo escolhido, os hebreus, os judeus. Era por isso que Deus fez isso. Agora, Jesus veio e purificou todo o alimento, como nós acabamos de ler em Atos. Então, como eles queriam proibir o casamento e os alimentos? O casamento é bom, desde que Deus esteja nele, desde que Deus preparou o homem e a mulher, desde que o homem e a mulher sejam um homem e uma mulher de Deus. Porque essa história de conversão, eu vou lá fora, meu irmão, não vai acontecer. Eu vou ficar lá fora que eu vou converter, pode até acontecer, mas é muito raro. Então, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. E como disse, não comer esses alimentos não deixará a pessoa mais santa para entrar no céu. Ou vai deixar? Jamais. Jamais. E nesta época que nós estamos vivendo, não vai ser uma Semana Santa, não vai ser uma Sexta-feira Santa, não vai ser uma Quaresma, não vai ser nenhum tipo de legalismo que vai expurgar os pecados. Não vai ser isso. Se uma pessoa não se arrepender genuinamente e reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida e ter uma vida santa e regrada pela santa palavra e errônea palavra de Deus, essa pessoa, e pela misericórdia do Senhor, essa pessoa não entrará no reino dos céus. Não é porque comemos ou porque bebemos. Não é porque eu deixo de comer, o Y aqui vai entrar, não. É por isso. Então não adianta eu deixar de fazer isso e falar um monte de coisa que não deve, fazer uma coisa que deve, mas pelo menos eu não estou comendo carne na Sexta-feira Santa, pelo menos eu não estou comendo determinado elemento de uma Quaresma. Então isso é antibíblico. E não me venha mais uma vez, eu falo com livro apócrifos, que esses aí não valem. O que vale são os 66 livros que estão aqui. Então isso não vai deixar ninguém mais santo para entrar no reino celestial. Ou vai? Não, não vai. Não vai. Isso é legalismo. Ou acham que buscaram isso aonde? Do legalismo, do gnosticismo. Foi lá que buscaram isso. Do ascetismo. Não é, amados, para fazer isso. Não é jamais para fazer isso. Amém? Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pois o alimento é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo aqui tem em mente a oração antes de uma refeição. É bom ou não é fazer uma oração antes da refeição? Mas temos que observar o seguinte: observe que a ênfase não está em pedir a Deus que abençoe a comida, mas em agradecer a Deus pela bênção de fornecer a mesma. A palavra de Deus santifica a comida no sentido de que Deus deu 2 mandamentos gerais à humanidade para comer as coisas boas desta terra. Abra comigo em Gênesis 1:29, por gentileza. Gênesis 1:29. Gênesis 1:29, que diz assim, olha: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Isso foi em Gênesis 1:29. Agora Gênesis 9:3 diz assim: tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Ficou simples? Então a comida que você come, tanto os vegetais quanto os animais, eles já são abençoados por Deus, porque foi Deus que fez e Deus que nos entregou. Agora, agradecer a Deus nas refeições
É certíssimo também ser grato a Deus, ter gratidão por Deus. É muito bom fazer as suas orações antes das refeições, mas nós temos que entender o seguinte: nós não podemos ser igual a quem? Imitar os fariseus. Fazer isso para que todo mundo veja que você ou eu, que nós somos santarrões, entre aspas, está orando ali. Não, faça isso naturalmente. Não chame atenção para você quando você estiver no meio da multidão, tiver que orar. Eu e a minha esposa, aonde nós formos, nós temos o hábito de orar antes da refeição. Até no shopping. Nós pegamos a bandeja, colocamos na mesa, oramos e comemos. Para muitos que estão em volta, deve achar a coisa mais estranha do mundo, mas para mim e para ela, que somos filhos de Deus, nós somos gratos. Nós fazemos isso sem hipocrisia. Eu não falo isso para merecer a mim, falo isso por ensino. Falo isso porque eu sou um servo de Deus, e é isso que nós temos que fazer. Faça isso na empresa, no trabalho, na sua casa, aonde for, seja grato a Deus. Seja grato a Deus por aquele alimento que já está abençoado pelo nosso Senhor. Amém? Continuemos aqui então, versículo de número 6, que diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Só esse, por enquanto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Expondo essas coisas aos irmãos, será bons ministros de Jesus Cristo. Isso aqui é o bom trabalho do pastor, do ministro, dos presbíteros e líderes. Esse aqui é um bom trabalho, expondo qual coisas? Essas coisas que foram faladas anteriormente. Nós vamos estudando até aqui. O que é instruir os irmãos? Lembrando que Paulo escreve a Timóteo, que está em Éfeso, pregando às igrejas, um jovem pastor. Então agora Paulo está lembrando, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de quem? De Cristo Jesus. Não do homem, de Cristo Jesus. Você expõe essas coisas que estão falando aí, expõe essa doutrina, Timóteo, expõe essas mentiras que estão falando, que isso não é verdade, isso vão tirar ele da salvação. Então você exponha. Para instruir a quem? A igreja, os irmãos. Agora, é um trabalho fácil falar o que eu estou falando aqui? Não é. Não é. Mas, por causa de medo de homem, eu vou me calar? Você vai se calar? De forma alguma. Sabe por quê? Porque o que nós estamos falando aqui é a sã doutrina de Deus. Não são palavras minhas, é a rica palavra do Senhor. E a mesma coisa que Paulo falou com Timóteo, está mandando nós falarmos hoje, nessa presente data. E é isso que nós estamos fazendo, expondo as Sagradas Escrituras. Uma pequena nota aqui. Também é importante dizer que a instrução deve ser estendida no sentido amplo, não apenas aqui dentro. Não apenas na escola bíblica dominical. Não apenas no seu lar, em sentido amplo, em todos os cantos. A sua prática tem que ser comum. A prática da expansão do Evangelho tem que ser comum. Ser comum. Alimentando com as palavras de fé e a boa doutrina que tens seguido. Então Paulo fala assim, olha, você instrui os irmãos, alimentando-os com as palavras de fé e a boa doutrina que tens seguido. Uma coisa que Timóteo tinha seguido era a boa doutrina. Por quê? Lembramos aqui que Timóteo, ele teve uma boa doutrina lá na sua infância, pela sua mãe e pela sua avó. Obrigado, pastor, que eu ia falar sogra. Pela sua mãe e pela sua avó. Amém? Desde menino. E Paulo escolheu ele para seguir o seu ministério. Então Timóteo já andava com Paulo há muito tempo. Era um jovem instruído, nunca, jamais um necio. Era um jovem instruído na palavra de Deus. E nós temos, já falando de alimento, nós temos que entender o seguinte, que se você ou eu, os alimentos são para quê, Márcio? Para nos dar energia para viver, não é verdade? Alimentos são para dar energia para nós viver. Então existe uma combinação. O arroz, se você comer só o arroz, sem o feijão, logo você vai ter uma fome, e vice-versa. Então, o arroz
O feijão, ele dá aquela substância certa, mas uma mistura ali calórica certinha, você vai ter um bom alimento, vai fazer bem para você. Esse bom alimento vai fazer bem para a sua vida, para o seu organismo. Agora, se você comer um alimento estragado, um alimento que não vai te fazer bem, um alimento vencido, o que vai acontecer com você? Você vai passar mal, vai te dar você vai vomitar, dar uma diarreia, vai acontecer alguma coisa com o seu corpo vai jogar para fora. Ou você até pode ser, depende do que for, ser internado. Mas, agora, Paulo está falando para Timóteo o quê? Alimentar eles com as palavras da fé. Assim como o bom alimento faz bem para nós e o mau alimento não faz, a boa palavra faz bem para nós e a palavra ruim faz o quê? Fica ruim também. Da mesma maneira. É uma semelhança. Isso que eles estavam ensinando aqui, não pode casar, não pode comer, não pode isso. Não, peraí. A palavra diz o quê? Qual é a sua bússola? É a palavra de Deus. Nós temos que colocar isso na balança. Eles estavam sendo levados por doutrina de demônios, ensinos de demônios. Eu não consigo entender isso. Quando você fala não pode comer determinado alimento, é porque você está se colocando como um Deus. Então você tem que ser mais santo que o outro. Eu sou mais santo que você porque eu não como carne, tá bom? Não é. Não é isso. Eu sou mais santo que você porque eu não casei. Paulo não casou, mas ele fez isso porque ele quis fazer. Não é pecado não casar, não é pecado ficar solteiro. O pecado é falar que casar é pecado. É o contrário, existe tem que entender isso. Não é assim que faz. Não é desse jeito que a Bíblia nos ensina. Não é. Sendo um bom ministro de Jesus Cristo, deve permanecer ancorado na palavra. Então, para ensinar os irmãos, temos que ser o quê? Bom ministro de Jesus Cristo, estarmos ancorados aonde? Na palavra de Deus. Por que na palavra de Deus temos que ser ancorados? Você, todos nós, erramos, e erramos só um pouco, né? Não, muito. E a palavra de Deus, ela erra? Jamais. Jamais ela erra. O que acontece? Quem não crê nela, acha que ela é um conto de fada, acha que ela é só uma fábula. Não, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta. Muitos não falam, não pode ser não, mas ela é. E infelizmente muitos verão isso depois da segunda volta de Cristo, quando estiver lá quando estiver lá no julgamento. Não é aquela passagem? A passagem que fala assim de Abraão, quando a pessoa está no inferno. Coloca um pouquinho de água aqui, agora é tarde, meu irmão. Agora já é tarde. Foram lá na tua porta, falaram do evangelho para você, mandaram o evangelho para você. Hoje, nos dias de hoje, a internet pregaram para você o evangelho, te convidaram para ir na igreja, você viu e não quis. Agora é tarde. No inferno vai ser tarde. E mais uma coisa, o inferno, ele existe. Não é uma fábula também, ele existe, ele é real. Ele é bem real. E não é esse calorzinho que nós estamos sentindo aqui não, isso aqui não é nada. Não é só o calor que vai ter lá, vai ter ranger de dentes. Os vermes vão te comer vivo, os vermes vão comer as pessoas que não creem em Deus, vivos, perdão. Os vermes vão comer as pessoas lá e elas vão sentir dores. Dores pior que dores de parto. O inferno existe, ele é real. Mas Deus deu uma solução para não irmos para lá. Para não ir para lá. E essa solução, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Salvador. Ele veio na terra e nos deu a salvação. E nós temos que segui-lo. Entregar a sua vida a Ele. Como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque eu não quero ir para lá. Eu tenho certeza que você também não quer. E que nos assiste está pensando... É a hora agora de se converter. É a hora de se converter. Não precisa vir nessa igreja para se converter. Onde você está? Dobra o seu joelho e aceita Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aonde você estiver, deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 7. Mas
Rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida, que agora é a de que há de ser. Fiel esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, oh aleluia, especialmente dos fiéis, oh graças a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia, aleluia, amém irmão, glória a Deus. Mas rejeitam fábulas profanas de velhas, exercite-se pessoalmente na piedade. Quero que os irmãos entendam que a tradução que eu levo aqui, está aqui, é a tradução Ara. E ela foi bem traduzida, bem no grego mesmo. Então aqui fala velhas caducas. Mas isso não é, como Augusto Nicodemo fala assim, Paulo não era... como é que ele falou? Politicamente correto. Uma brincadeira. Mas aqui está falando o seguinte, não está menosprezando as pessoas idosas, jamais, é longe disso, é uma colocação que ele falou aqui. Porque está falando o seguinte, você não dê ouvidos a homens e mulheres que não têm a sua consciência normal, que a sua consciência está o quê? Cauterizada. É isso que Paulo está falando. Dê prioridade a quem? A palavra. Então não dê ouvidos a fofocas. Não dê ouvidos a fofocas. Dê ouvido à palavra de Deus. Procure saber o que ela está dizendo. Então, Timóteo, vai ter muito falatório aí na igreja. Ai, meu Deus, vai ter muito falatório aí na igreja e depois que acabar o culto também. Quem nunca viu isso, né, amados? Meu Deus do céu. Aquelas rodinhas que sai até fogo, meu pai do céu. Só Jesus na causa. Não é para dar ouvidos a esse tipo de coisa, jamais. Mas dê ouvido a quê? A palavra, Timóteo. Você é jovem, então provavelmente você pode cair naquela tentação. Não dê ouvidos a isso não, Timóteo. Dê ouvidos a quê? A palavra do Senhor. Não podemos dar ouvido a isso, igreja. Temos que dar ouvido a quê? A palavra. Manter o foco aonde? Na palavra. Manter o foco aonde? No Espírito Santo, em Deus. Nas orações. No jejum. Na Santa Palavra. Não é nas fofocas, tem muita fofoca. Eu acho incrível que tem na internet uma que diz assim, Folha Gospel, fofocas Gospel. Meu Deus do céu. Tá nítido. A tradução não devia ser essa. Devia ser assim, pecados Gospel. Porque está lá. É isso que tem que ser. Que fofoca é pecado. Não é? Está lá, aparece todos os escândalos que essas pessoas cauterizadas, também cauterizadas, são levadas por doutrina de demônios, fazem nesse Brasil e em todo o globo terrestre. Agora, se eu for dar ouvidos àquilo ali, o que vai acontecer com a minha mente? Vai se corromper. Se uma pessoa que não é convertida ficar lendo aquilo ali, o que vai acontecer? Provavelmente não se converte. É perigoso. Não deveria nem existir uma página dessa. Nós temos que expor sim os falsos profetas que Jesus Cristo mandou e Paulo também, mas com cautela e cuidado, junto com a palavra de Deus. Você vai falar, essa pessoa fez errado, mas a palavra diz assim, não o que eu acho, o que a Bíblia acha. Não o que eu acho, o que a Bíblia fala, não o que a Bíblia acha, o que a Bíblia fala. Amém? O maior esforço deve ser colocado na palavra de Deus e não na palavra do homem. Aí diz assim, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas. Esse aspecto é o negativo no comando. No aspecto positivo, a prioridade deve ser mantida nas coisas eternas e não nas temporais. O nosso foco tem que ser aonde? Nas coisas eternas e não nas temporais. Exercite-se na piedade. É assim mesmo. A cultura grega romana antiga valoriza muito o exercício físico. Paulo diz a Timóteo que o mesmo trabalho e compromisso que os outros colocam no exercício físico deve ser colocado na busca da piedade. Nós bem sabemos que as Olimpíadas foi criada onde? Na Grécia. Então, na Grécia, em Roma, dava-se muito valor aos exercícios físicos. É errado?
de forma nenhuma. Mas é muito mais valoroso você dar ênfase aonde? No exercício espiritual, na piedade. Não que você não deve praticar exercício, já correr atrás no futebol no sol das 10 horas da manhã. Oh meu Deus, que coragem, cara. Oh Deus, dá sanção para esse jovem que está aqui, correr num sol desse no domingo de manhã. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, meu pai, esse pastor nosso está com força, cara. Mas tem que ser assim. Então é isso que nós temos que fazer. Dar prioridade, não deixar de fazer exercício físico, que é muito bom, né? Comprar uma bicicleta ergométrica, dar umas pedaladinhas antes de trabalhar, ou que chegar em casa, lá em casa tem uma dessa. Mas a nossa ênfase maior é na piedade, no exercício da piedade. Aqui está um paradoxo intencional de Timóteo. Aqui está um paradoxo intencional. Timóteo deve enfrentar o ascetismo, o espúrio dos hereges, exercitando-se na piedade prática da vida. Quem escreveu isso aqui foi White. Da vida. O que significa a palavra piedade? Significa ter caráter e atitude de Deus. Esse era o objetivo digno de muito mais digno do que possíveis conquistas do exercício físico ou não. A piedade não dá mais prazer do que o exercício físico. Então, Timóteo, pratica mais o exercício físico. De piedade. Da piedade. Porque ele fala assim, o exercício físico é pouco proveitoso. Obviamente, como foi dito, o exercício corporal, ele é por um tempo. Não é verdade? Ele é por um tempo. Quando é mais jovem, nós corremos mais, temos mais energia, vamos ficando mais velhos, vamos ter menos energia, vamos até mudando nosso hábito de exercício físico. Então, ele é temporal, ele é por um tempo. E a piedade? A piedade, ela é para a eternidade. Se você pratica a piedade aqui, vai rebater aonde? Lá na eternidade. Então a piedade, ela é para a eternidade. O exercício físico, ele é temporal. Mas a piedade, ela é para a eternidade. Temos que ser piedosos, sim ou não, igreja? Sim. Sim. Só que, não. Em todos os lugares. Em todas as horas. E o exercício físico e o exercício espiritual tem algumas semelhanças. E quais são elas? Se ambos não tiverem uma alimentação adequada, o que acontece? O que vai acontecer? Se você vai lá, correr 10 horas da manhã e não tomar um bom café da manhã, para você ver o que acontece. Vai lá. Não é verdade? Eu já vi pessoas que não se alimentou bem, foi jogar futebol, deu convulsão. E essa pessoa foi meu pai. Eu vi, eu era criança. Vai lá, todo animadão quer jogar um futsal à noite, saiu do serviço, tomou um banhão, todo animado, foi jogar bola, quando chegou na quadra lá, deu um pique daqui ali, pronto, caiu. Eu era menininho, meu filho segurou, aí levou ele lá no hospital, graças a Deus, voltou rápido. Vamos regular do Senhor, voltou rápido, mas não se alimentou. O que aconteceu? Convulsionou. Então não é brinquedo. Agora, o crescimento só vem com esforço e alimentação adequada. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então Paulo está falando assim, Paulo aqui explica o valor da piedade, tanto do sentido presente como no sentido futuro. Agora tem um destaque aqui também, né, Márcio? Se você não se alimentar também, como dito aqui, da vida física, você passa mal. E se você não alimentar da boa palavra, a mesma coisa. A mesma coisa. Como é ruim ouvir uma má palavra. Estou falando biblicamente aqui. Quem nunca viu homens, mulheres, ler um texto? Ele leu o texto. Ele leu o texto aqui em Hortolândia. Quando acaba a pregação, ele está lá no Salvador, na Bahia, e não sabe nem aonde que ele começou a ler. Ele se perdeu totalmente. Uma palavra ruim, não tem sentido, coisas que ele é achismo daqui, achismo de lá, e começa aquelas explicações, começa aquelas revelações insanas, e não sai do lugar. É uma má palavra, o seu estômago não fica bem. Temos que ser bereanos, amados. Como o pastor falou aqui hoje, chega na tua casa e examine o que eu estou pregando. Na sua casa, examine o que eu estou pregando. Examine.
examine. Isso é piedade. Tem que ter assim, tem que examinar. Temos que ser piedosos, temos que fazer isso. Não podemos ser diferentes. Não aceite coisa menos que isso aqui. Não aceite. Que eu prego? Não, o que a Bíblia diz. Eu não, o que a Bíblia diz. Eu jamais, o que a Bíblia diz. Não aceite uma pregação ótima, que você vai chegar em casa, você vai lembrar do que foi pregado. Quando você estiver sozinho, você vai lembrar do que foi pregado. O homem, aquele pastor, aquele presbítero falou desse jeito. Olha só, sabe? Você vai fazer brotar de você aquela vontade de você ler a Bíblia. Essas pregações que dão a vontade de você ler a Bíblia, dão a vontade de cada dia mais você ser mais cristão, cada dia mais você ser mais servo de Jesus Cristo. Piedade. Piedade. Mas tem uma coisa na piedade, ela não vai tornar a sua vida mais confortável, ou mais rica, ou mais prazerosa, mais fácil. Não vai. Não vai. Totalmente diferente do louvor não, mas da música Sabor de Mel. Não vai. Não vai. Mas vai tornar a sua vida mais o quê? Gratificante, mais contente. Pode ter certeza disso. Ela vai deixar sua vida mais gratificante e muito mais contente. Porque está servindo a quem? A Cristo, o piedoso. Porque se não fosse pela piedade dele, né? É verdade? E Spurgeon diz assim, ó, presta atenção. Eu garanto a você e a milhares de meus irmãos que podem afirmar o mesmo, que depois de ter tentado os caminhos do pecado, nós infinitamente preferimos os caminhos da justiça, por causa do seu próprio prazer. Mesmo aqui, e não mudaríamos como homens ímpios, mesmo que tivéssemos que morrer como cachorros, com toda a tristeza e cuidado que a vida cristã supostamente traz. Nós a preferimos a qualquer outra forma de vida sobre as estrelas. Ou seja, nós preferimos a verdade cristã, a vida cristã, do que qualquer outro tipo de vida. Por mais, entre aspas, que não esteja bom de momento. Mas nós preferimos essa vida. Talvez, como muitos coaches, alguns pregadores da prosperidade falam que você vai ter uma vida rica. Aqui eu tenho uma vida rica, e você também tem, se você tem Cristo no coração. Uma vida confortável eu tenho, porque eu tenho Cristo no meu coração. Agora, o que eles falam é que se você vier para Cristo e vai ganhar com Ele, aí sim você vai tirar isso daqui. E a piedade fica onde? Aonde ela fica? Esconde ela, levanta o tapete e joga ela para baixo do tapete? Nesta vida e na vida futura. Muitas coisas dessa vida há muitos prazeres e conquistas nesse mundo que nem não pretende oferecer nada numa vida futura. Somente a piedade é o caminho para a vida eterna e a felicidade. E que futuro? E qual futuro é esse então? Qual futuro é esse? Eu falo há muito tempo isso, a das eternidades, né? Eu cheguei aqui na primeira oportunidade e falei, quais são as eternidades que nós temos? Existem duas. Quais são? O inferno e o céu. E qual nós temos que almejar? O céu. Então é desse futuro que essa piedade que nós estamos aprendendo aqui hoje. A vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim, com muitos, versículo-chave de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse aqui, João 3,16, é versículo-chave. É dessa piedade, dessa vida eterna, desse futuro que Paulo está falando. É disso aqui que Paulo está falando, a vida eterna. E o que não levar? E o que não levar para a vida futura? O que não levar para a vida futura? O que não vai deixar você
viver na eternidade do céu? As pessoas que nos assistem. O pecado do vício. O pecado do vício não oferece nada para uma vida futura. Ou oferece? Não oferece. Genealogias e pedigrees oferece alguma coisa para a vida futura? Também não oferece. Sucesso e riqueza mundanos oferece alguma coisa para a vida futura? Não oferece. Fama pessoal, beleza, moda, oferece alguma coisa para a vida futura? Não oferece. Conquistas, aprendizados, artes, essas coisas, oferece alguma coisa para a vida futura? Não oferece. Então, a piedade sim oferece, essas coisas não. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com os coxos, não é? De hoje. É o que eles falam, isso daqui que eu acabei de falar. Exatamente isso aqui que eu acabei de falar. É isso aqui que eles falam. Eles ensinam isso. A piedade não. A sã doutrina não. Eles não pensam na vida futura, na eternidade. Eles pensam na vida terrena, nos bens materiais, na sua beleza, na sua roupa, no seu corte de cabelo, na sua moda, no seu estudo. Tudo isso faz parte? Faz, mas com todo zelo e carinho. Porque não é porque você é crente você vai andar mulambento, ou vai? Não, não vai. Porque você não vai deixar de estudar porque você é crente. Não, você tem que estudar. Você tem que se formar, se assim possível for. Tem que procurar, tem que batalhar. Mas não dizer que isso é de fato o evangelho, que não é. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Esperança no Deus vivo. Você tem esperança no Deus vivo? Eu tenho. Davi desafiou Golias com esperança em quê? No Deus vivo. Eu desafio Golias com esperança no Deus vivo. Foi isso que Davi fez ou não? Foi. Ele desafiou Golias com esperança em Deus. Que Deus? Vivo. Deus vivo. Só a esperança no Deus vivo nos capacita. Nossa esperança no Deus vivo nos capacita a realizar grandes coisas para a sua glória. E não para a minha glória. Para a glória de Deus. A nossa esperança no Deus vivo nos capacita a realizar grandes coisas para a glória dele, de Deus, e não para a minha glória. Temos que deixar bem claro isso também. O Salvador de todos os homens. Olha aí Paulo complicando de novo a vida do pregador, né, pastor? Amados, obviamente que já foi falado aqui que Jesus Cristo veio para todos. Na verdade, isso é fato. É fato. Mas ele não veio num sentido universalista. Ele veio num sentido de para todos, mas para todos que nele crê. Ele está aí. Mas aqueles que não crê, não é verdade? Já sabem para onde vai. Mas aqueles que creem e têm uma vida com ele, já sabem para onde vai. Então não existe um Salvador para esse, não existe um Salvador para aquele, e não existe um Salvador para aquele. Existe um Salvador. E ele quem é? Jesus Cristo. De Nazaré, o Nazareno. Só existe esse. E ele veio para todos os homens, mas para aqueles que não crêem, infelizmente, não herdarão o reino dos céus. Por isso que Paulo escreve, então, o Salvador de todos os homens. Porque Paulo, nem eu, sabemos quem será salvo. Ou sabemos? Não sabemos. Só vai saber Jesus Cristo. No leito do hospital, aquele que viveu impunemente a vida toda, se ele lá no leito reconhecer Jesus, lá ele vai obter o quê? A salvação. Então nós temos que entender, não é eu que levo as pessoas para o céu, porque eu sou arminiano ou calvinista. Não sou eu que levo a pessoa para o céu por causa disso. É Cristo que leva. É Ele que leva. São discussões espúrias que não levam a nada. Intelectuais
Que só ficam, né, pastor? Vocês saindo fora de giro na internet. Né? Então é isso, amados. É isso. O único Salvador, o Salvador de todos os homens. Aos que crê, aos fiéis. Que fala aos fiéis. Aos fiéis a quem? A Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem uma nota aqui que diz assim, ó: o que Deus pretende para todos, Ele realmente dá aos que creem em Cristo, que morreu pelos pecados do mundo, 1 João 2,2, e provou a morte por todo homem, Hebreus 2,9. Como todos foram comprados por seu sangue, todos podem acreditar e, consequentemente, todos podem ser salvos. Aqueles que perecem por sua própria culpa. Por que por sua própria culpa? Simples. Porque Deus veio para todos, a palavra está para todos. E se eles não querem, a culpa é de quem? Deles mesmos. Deles mesmos. Versículo de número 11. Instruções pessoais. Que diz assim, olha, do 11 ao 16. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia! Aleluia! Essas coisas ordena, essas coisas comanda, essas coisas fala, Timóteo. É uma autoridade que Deus deu a Timóteo, amados. Então, Timóteo não deveria ter o quê? Especulações, opiniões e teorias de homens. Timóteo não deveria ter especulações, opiniões e teorias de quem? De homens. Ele deveria proclamar destemidamente a palavra de Deus, a palavra do Senhor, destemidamente, com ordenança e com comando. Comando de quem? Com ordenança de quem? Do Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Ele jamais devia ceder ao homem. Você, jamais devemos ceder ao homem. Mas ao Espírito Santo de Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Nós estamos falando aqui, né, através dos estudos, que eu sei que eu já fui jovem, que o jovem ele é mais levado por algumas coisas porque está num aprendizado de vida. Não é verdade? Muitas coisas que eu paro para pensar hoje que eu pudesse ter evitado ter feito, não tinha feito. Bastante coisa. Não é verdade? Isso antes da conversão e depois da conversão também. Eu era jovem também, ainda sou. Então, muitas coisas que podia ter feito, eu não fiz, não tinha por que fazer, eu fiz. Então, aqui ele fala assim, Timóteo podia ser levado por esses homens aí. Ou não? Sim. Se o jovem, Timóteo, o jovem de hoje, não tiver uma boa doutrina bíblica, é levado por quê? Por falsos ventos. Não pelo vento do sopro do Espírito Santo, mas por ventos que levam ele para pegar uma folha, né? Você viu uma folha na tempestade? O vento bate, leva para lá, bate, leva para cá, bate, leva para lá, a mesma coisa. Leva para lá porque lá tem um grupo de jovens animados. Eu vou para cá porque ali tem um grupo de jovens animados. Eu vou para lá porque tal coisa acontece. Mas lá tem o que está tendo aqui, ou está tendo aqui em uma igreja, não aqui necessariamente, aqui também, mas igrejas que levam o verdadeiro evangelho. Está tendo. Lá o que acontece em algumas igrejas é culto ou é show? O que acontece com o jovem? Então, o jovem ele é um pouco mais vulnerável a erros do que? Da juventude, ou não? Sim, é normal. É normal. Nós estamos em constante aprendizado, ou não? Desde que nós nascemos já andando? Não. Você vai aprender
única coisa que o neném sabe, já nasce sabendo, é a chorar, para pedir o alimento. Do resto vai aprender tudinho, ou não? Você já nasce apanhando. Já tá uma palmadinha, você já chora, então você nasce apanhando. Daí para frente você vai aprender a chorar. Aí você vai aprender a chorar para tudo. Para contar com dor, vai chorar. Contar com fome, vai chorar. Quando quer sair, vai chorar. E assim vai aprendendo. Então nós vamos aprendendo desde pequenininho até a vida adulta, até velhos. Porque nós vamos entrar também no próximo capítulo e vamos falar dos velhos e das velhas. Então até essa época, até nós vamos sempre estar aprendendo. Os jovens são mais vulneráveis. É uma coisa normal. Então fala assim, Timóteo, toma cuidado. Toma cuidado. Não deixa ninguém desprezar você porque você é jovem. Pregue a piedade. Então Paulo dá uma ênfase aqui. Por ele ser jovem, ele tem que ser piedoso e pregar o verdadeiro evangelho. Olha, não saia disso. Prega o verdadeiro evangelho. Não dê ouvidos a eles, porque senão eles vão vir para cima de você e vão vir com tudo para cima de você, Timóteo. É a mesma coisa nos dias de hoje. Se o jovem não tiver um bom firmamento da palavra, um bom firmamento de Deus, o que acontece? Ele é levado por qualquer vento de doutrina. E não pela sã doutrina. É um problema seríssimo. Ou não? Eu podia aqui pedir para o nosso pastor a liberdade de pintar essa igreja. E se ele deixar, eu pintaria ela de preto. Como já disse aqui, colocaria um neonzinho ali, ó. Na verdade, um sonzinho ambiente, a lamparina em cima da gente. Fazia um louvorzão não, uma música que fala de Deus e deixa a igreja animada e pulando, gritando em êxtase, mas que não adora a Deus como os louvores que são cantados aqui. Meu Deus do céu. Aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar os louvores cristocêntricos, a palavra cristocêntrica, para chamar a atenção deles. E isso vai acontecer o quê? Com certeza absoluta, sem medo de errar, encheria essa igreja que o pastor teria que mudar de salão a lugar maior. Mas isto é correto ou não? Não, porque estaremos o quê? Enganando a juventude. Enganando os jovens. Os jovens são o futuro da pregação, amados. Temos que passar o correto para eles, porque um dia nós vamos parar e eles vão continuar. Eles vão continuar. Então Paulo fala assim, olha, não deixe isso acontecer, jovem Timóteo. Os jovens que nos assistem, não deixe isso acontecer. Procure uma igreja bíblica mais próxima de você. Não procure uma igreja que prega aquilo que você quer ouvir. Procure uma igreja que prega aqui, Deus quer te falar. A igreja pode ter 10 membros, mas ali tem essa doutrina, fique ali. A igreja pode ter 1000 membros, mas não tem essa doutrina, fuja dali. Faz igual a paparégua. E área, vai embora. Vai embora, porque o coiote está atrás. Anota aí que essa foi boa. Anota aí que essa foi ótima. Corre que o lobo está atrás. Entendeu? Eles estão ali. Eles estão ali. Aleluia. Mas seja um exemplo para os fiéis. Um exemplo de quê? De crente. Mas seja um exemplo, Timóteo, aos fiéis. Um exemplo de crente. Não, agora, além dos jovens, abrimos para toda a igreja. Temos que ser um exemplo o quê? De crente. De crente. E exemplo em quê? No que dizemos, o que falamos, como nos comportamos, no amor, na piedade, na sua vida. Temos que ser um exemplo. Lembrando que isso aqui é uma carta pastoral que Paulo escreveu para Timóteo e agora está dando instruções, obviamente, de como Paulo deve conduzir a igreja. Ele falou dos falsos mestres, falou dos falsos mestres, agora está falando, está instruindo a Timóteo como deve permanecer na igreja e abrir os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. Porque Paulo viveu ali 3 anos, ele sabe muito bem do que ele está falando. Porque ele viveu e foi instruído por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E isso aqui que nós lemos, que nós vimos do 11 ao 16, não é? O que isso é? São os critérios pelos quais avaliar um pastor, um presbítero e um líder. Sabia? É os critérios que a igreja tem que avaliar, que o jovem tem que avaliar
os pastores, presbíteros e os líderes, os bispos. Se ele é engraçado, se o pastor é engraçado, se o pastor é inteligente, se o pastor é legal, se o pastor se veste bem, se o pastor é popular ou qualquer outra coisa, o que importa? Nada. Absolutamente nada. Se ele é inteligente, legal, bom. Se ele é engraçado, pô, legal também, não é verdade? Se ele é legal, pô, que maravilha. Se ele é popular, bom também. Mas o que isso importa para a palavra de Deus? Absolutamente nada. Nós devemos procurar quem? Um pastor, um presbítero, um líder, que seja o quê? Cristocêntrico. Que fale realmente o que tem que ser falado através da palavra de Deus. Porque isso aqui que importa, se ele é bonito, se ele é feio, se ele se veste bem, se ele fala bem, se ele é legal, pouco importa. O que importa é Cristo, é Jesus, é Deus, a boa palavra. Agora, exemplo de quê? Como foi dito, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, na piedade. Isso importa que um líder cristão tem que ter. No procedimento do amor, na fé, na pureza, na piedade, tendo uma vida regrada de fé, uma vida com Deus, sendo um bom pai de família. Não foi isso que nós lemos no capítulo anterior? Não sendo dado a muito vinho, amoroso, piedoso. Aí isso sim importa. Isso sim importa. E Calvino diz assim, olha. Aprendemos assim, como é tolo e ridículo as pessoas reclamarem que não recebem honra. Quando na verdade não há nada nelas que vale a pena honrar. Mas elas se expõem ao desprezo por sua ignorância, o exemplo de suas vidas impuras, nas suas leviandades e outras falhas. A única maneira de ganhar respeito é por virtudes notáveis que nos protegerão contra o desprezo. Quem nunca viu essa frase? Não estão me honrando lá na igreja. E quem disse que você tem que ser honrado? Não estão honrando o homem de Deus, não estão honrando a mulher de Deus. Eu ouvi muito isso. Então quer dizer que honrar é dar oportunidade para você vir aqui e falar aquilo que acha que tem que falar? Essa é honrar. Isso é honrar? Tolo e ridículo. Resumindo, tolo e ridículo. Aquele louvorzinho, entre aspas, aquela música que diz que é ouro puro de Ofir, é isso aí que encaixa. Não tem que dar honra ao homem, a honra é dada a ele. Nós temos a oportunidade de honrá-lo, trazendo a sua palavra ou expondo um grande livramento ou um bom testemunho que ele, Deus, fez. Nós temos que honrar ele. O homem digno, ele vai ser honrado por Deus. Só isso. Eu tenho que ser honrado. Calma aí. Pega leve. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim que funciona. A leitura, exortação e ao ensino. Dedique-se à leitura, à exortação e ao ensino. Dedique-se a essas coisas. Essas são as coisas quais Timóteo deve prestar atenção. Cada uma dessas coisas está centrada na palavra de Deus. Dedique-se a essas coisas tanto em sua vida privada como no seu ministério público. E leitura, exortação e ensino, tanto na sua vida privada como na sua vida pública. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Olhe para o irmão do seu lado e diga: estou brincando, não precisa fazer isso. Não negligencie o dom de Deus que foi lhe dado. Deus deu um dom para você e Deus deu um dom para mim. A Bíblia fala que nós não podemos negligenciar esse Deus, tanto na vida pública quanto em casa. Temos que nos dedicar à leitura bíblica e de um bom livro bíblico, à exortação e ao ensino. É o básico que o cristão tem que fazer.
Não podemos negligenciar aquilo que Deus deu. Timóteo foi advertido a não negligenciar o dom que Deus lhe deu. Isso mostra que definitivamente havia a possibilidade de que os dons e habilidades dele fossem desperdiçados por toda a eternidade. Sabia? Deus dá um dom para mim, Deus dá um dom para você. Deus deu vários dons a Timóteo, Deus deu vários dons para mim e para você. Se eu e você, assim como Timóteo, se negligenciar esse dom, o que vai acontecer? Vai ser desperdiçado não só nesse tempo aqui, por toda a eternidade. Deus me deu um dom, eu abro a gaveta e guardo ele lá. Acabou. Não. Se Deus te deu um dom, usa ele para a honra e a glória dele. Para a honra e a glória dele, não para a honra e a glória do homem ou da mulher, mas para a honra e a glória de Deus. Não podemos desperdiçar esse dom. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Porque lembra lá na parábola dos talentos, o que aconteceu? Se você ler lá, depois você lê lá. O que aconteceu com o jovem, com o moço lá? Deus puniu ele severamente. Porque o dom que Deus deu para ele não usou. Deus deu a graça, o dom. Lembrou de você, um simples mortal, e você negligenciou. Jesus severamente pune ele, severamente. Você lê lá depois, procure e lê. Os talentos lá, lê lá a parábola dos talentos, o que acontece? É terrível o que Jesus Cristo fala para ele, viu? É terrível, porque ele simplesmente deu o dom e a pessoa guarda. Não, Deus não quero, vou negligenciar. Você não está negligenciando agora, é para toda a eternidade, porque através do seu dom, Deus podia usar você para ganhar almas, não, para ir atrás de almas, porque a gente não ganha almas, quem ganha almas é o Espírito Santo, mas nós pregamos o Evangelho para que o Espírito Santo venha convencer a essa alma. Então esse dom é guardado na gaveta, o que adianta? Você negligenciou quem? Ao Espírito Santo de Deus, a Deus, a Santíssima Trindade. A palavra original grego é charismatos, no grego antigo, que significa vários dons. É vários dons que Deus dá pra gente. Não é só um não, são vários. São vários. É que às vezes a gente fica assustado, muitas vezes as pessoas ficam assustadas. Não precisa ficar assustado com o dom que Deus lhe deu. Simplesmente, se Deus deu o dom para mim e para você, com certeza absoluta, sem medo de errar, o Espírito Santo vai te levar a fazer o correto e não o errado. Deus não vai deixar você com dúvida. Jamais, jamais. Mas eu escrevi uma pequena nota aqui que diz assim, ó. Os dons não estão sujeitos à personalidade. Eu escrevi não, perdão. Peguei isso aqui da internet. Os dons não estão sujeitos à sua personalidade. Muito menos a como você foi criado. É uma manifestação espiritual, advinda do próprio Deus, para que a igreja seja uma só com Ele. Você não pode ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo. Você não pode ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo. Quem escreveu isso foi uma A. Ellen Glenn. Os dons não é meu, é de Deus, para a honra e a glória dele, para o governo dele. Você não pode ter os dons de Cristo sem ter o governo de Cristo. Que eu acabei de dizer agora há pouco. Não pode, não dá, não casa, não vai bater. E diz assim, continuando aqui. Os dons de Deus gemem sob o nosso desuso ou o mau uso. Então os dons de Deus, que Deus nos dá, eles gemem sobre os desusos ou o mau uso. Não é? Não é fato? Deus te dá um dom. Ou você não usa, ou você faz dele um mau uso. Continuemos. Com a imposição de mãos, Timóteo. Isso aqui chama-se serviço de ordenação. Quando o pastor ou presbítero mais velho vai ordenar o jovem ou a pessoa a continuar o evangelho, ordenar a pastora, a presbítero, a diácono, então com a imposição de mãos. A mão do presbítero ela tem algum poder? Não, é simbologicamente. Não é com o derramar de óleo, é com a posição de mãos. Amém? Só vou ficar por aqui, senão eu não vou falar. É com a imposição de mãos. Amém?
É isso que fala. Então, isso que aconteceu aonde? Aconteceu lá em... É evidente que os anciões, os mais velhos, os mais experientes na igreja de Listra e Derbe se reuniram com o apóstolo Paulo quando Timóteo estava prestes a iniciar o serviço de tempo integral e impuseram as mãos sobre ele, recomendando-o a Deus em oração. Por isso, preposição de mãos. E medite nessas coisas. Paulo chamou Timóteo para meditar na palavra de Deus. Paulo falou, medite nessas coisas. Meditar que coisas? Na palavra de Deus. Não é igual a meditação oriental, né? Que se vazia de si, vai lá, né? Igual o Avatar, né? Vai lá. Não é assim não. Não é se esvaziar de ti, é encher do Espírito Santo. É encher. Medite nessas coisas. Você tem que encher do Espírito Santo, Timóteo. Encha do Espírito Santo. Encha de Deus. Encha da palavra de Deus. Dedique-se inteiramente a elas. Dedicar de que jeito? Inteiramente à palavra de Deus. Tem que dedicar inteiramente. Dar sua vida para a palavra de Deus. Temos que dedicar inteiramente por elas. Timóteo foi encorajado a dar tudo de si e esforçar-se ao máximo para que todos vejam o seu progresso. Já que ele era jovem, ele tinha que se empenhar um pouco mais. É isso que o Paulo está falando para ele. Você é jovem, para ninguém ficar falando que você é jovem, tenha uma vida piedosa, mas faz isso aqui, ó. Dedique-se inteiramente, para que ninguém venha falar mal de você, para que ninguém venha te julgar erroneamente. Então esteja assim, e dedique-se para que todos venham ver o seu progresso na palavra de Deus, na sua conduta, no seu pastoreado, Timóteo. Porque aonde você está é complicado, então dedique-se inteiramente. Inteiramente, não só um pouco, inteiramente. Mas muitas vezes deixamos de ser tudo que podemos ser para com Deus, porque somos o quê? Passivos. E a nossa vida cristã. Não entregamos inteiramente a ela. E a parábola dos 10 talentos está em Mateus 25, 14 e 30, viu? Está lá. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, 10. Vou repetir, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus, Paulo diz que ele é o que ele é. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalharei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia do seu crescimento espiritual, mas sabia que ele tinha que ser o quê? Ativo. Não por ele, mas pela graça que foi dada a ele. Então, se Deus me deu a graça, eu tenho que correr atrás. Amém? Ao mesmo tempo, temos o cuidado de lembrar que dar todo o nosso esforço nunca merece a bênção ou o favor de Deus. Nosso trabalho árduo e um trabalho de coração nunca colocam Deus no lugar onde Ele não nos deve algo. Damos todo o nosso esforço por gratidão e honra ao Deus que fez tanto por nós. Eu vou ler de novo. Ao mesmo tempo, temos o cuidado de lembrar que dar todo o nosso esforço nunca merece a bênção ou o favor de Deus. Nosso trabalho é árduo e trabalho de coração nunca colocam Deus no lugar onde Ele nos deve algo, ou coloca. Não, Deus nunca nos deve algo. Damos todo o nosso esforço por gratidão e honra a Deus que já fez tanto por nós. Bom, a hora se foi. Faltou versículo 19. Perdão. Não. Desculpa, eu fiz confusão aqui.
Bom, amados, a hora se foi, eu não vou conseguir. Não, dá para terminar. Dá para terminar. Irmãos, aguenta, eu vou terminar? Vamos terminar. Aí, domingo que vem, nós continuamos no 5. Atente bem. Timóteo e todo pastor deve examinar constantemente as duas grandes áreas da sua vida. E quais são as grandes áreas da sua vida que todo pastor, todo líder tem que... A sua vida e a doutrina. Se o pastor não cuidar da sua vida pessoal, o que vai acontecer? Vai ser complicado ele manter e dirigir uma igreja. E a doutrina também, não é verdade, pastor? Sim, é verdade. Se eu não cuidar da minha vida pessoal, como é que eu tenho cabeça para trazer a palavra de Deus? Como é que faz? Não é? Como é que faz? Como é que faz? Deixar de fazer isso significaria um perigo tanto para o próprio Timóteo quanto para da sua congregação, porque se Timóteo não cuidasse bem da sua vida pessoal, da sua doutrina, da sã doutrina, o que ia acontecer com a igreja? Ia ser mal instruída no Evangelho de Cristo. Não é verdade? Se ele não está bem fisicamente, se ele não cuida da sua vida pessoal, não sabe bem para estudar, para jejuar, para fazer aquilo que tem que ser feito, como é que ele vai instruir a igreja na sã doutrina? Não vai dar, ele não tem forças para isso. Então nós temos que cuidar da nossa vida também, da nossa saúde também. Na saúde corporal e psíquica, viu? Principalmente a cabeça. Porque se tem uma cabeça que pensa, uma cabeça que é para a cabeça do pastor. Porque assim, tem um memezinho que fala, né? Que o pastor está sozinho e começa a pensar lá, aqui está acontecendo isso, a irmã lá está acontecendo aquilo com a irmã, está acontecendo com o irmão, então o jovem está desse jeito, aquela jovem não está indo mais para a igreja, por que aquela família parou de ir para a igreja, por que aquele irmão foi do culto e não foi mais, é aquele que passou que falou que ia fazer visita não veio, a cabeça de pastor, a cabeça de líder é desse jeito. Aquele irmãozinho sabe que se eu dar uma visita, pô, eu tenho que ir lá na casa dele, eu vou lá na casa dele, mas eu tenho que trabalhar amanhã também, tem meus afazeres. Se não se policiar, vai começar a chupar pedra, achando que é house. Então tem que tomar cuidado. Toma muito cuidado. Tem que cuidar. Timóteo, cuide da sua vida. Pastores, presbíteros, cuide da sua vida. A vida pessoal e da sua doutrina. Porque a igreja está na sua responsabilidade. Não estou falando isso para o nosso pastor, que ele sabe muito bem. A pregação, ela abrange muitos lugares. Amém? Deixar de fazer isso significaria perigo tanto para o próprio Timóteo quanto para a da congregação, como foi dito. Agora, aconteceu isso com as duas pessoas. Com quem? Emineu e Alexandre. Esses dois, sempre estou falando deles. Né? Aconteceu isso com eles. O que eles fizeram? Tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Se Timóteo não fazer isso, se os pastores de hoje não fizerem isso, o que vai acontecer? Vai naufragar na fé. Infelizmente, vão naufragar na fé. E Paulo se entregou a eles a Satanás. E aqueles que nos ouvem, amados, tem que estar ouvindo a sã doutrina de Deus. É simples assim. Aquele que nos ouve tem que estar ouvindo a sã doutrina de Deus. A sã doutrina de Deus. E o principal chamado de Timóteo não era para entreter, divertir ou nem mesmo ajudar em coisas práticas. Era apresentar a doutrina bíblica e dar ouvidos a essa doutrina. Na verdade, não estamos aqui para entreter ninguém. Não estamos aqui para divertir ninguém, simplesmente para pregar o Evangelho de Cristo, assim como foi instruído por Timóteo. Que fazendo isso salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Olha como essa carta ela é profunda, como ela é profunda, ela é demais, eu fico assim, extasiado com essas palavras. Ela é demais, essa carta ela é demais. Ela salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. E se não fizer isso, o custo será muito alto para a vida dessa pessoa. Se não atentar para isso, na sua vida pessoal e espiritual, o custo vai ser muito alto. Muito alto mesmo. Muito alto. Calvino diz: e assim como a infidelidade ou a negligência de um pastor é fatal para a igreja, também é certo que a sua salvação seja atribuída à sua fidelidade e diligência. É verdade que somente Deus salva e nem mesmo a menor parte de sua glória pode ser transferida corretamente para os homens. Mas a glória de Deus não é de forma alguma diminuída por Ele usar o trabalho dos homens para conceder a salvação. Pois, assim como a salvação de seu rebanho é a coroa de um pastor,
todos os que perecem serão exigidos nas mãos dos pastores descuidados. Está ouvindo? Repetindo. Pois assim como a salvação do seu rebanho é a coroa de um pastor, todos os que perecem serão exigidos nas mãos dos pastores descuidados. É dessa maneira. E para mim encerrar hoje, eu quero deixar aqui um pequeno texto, uma pequena frase do Spurgeon, que diz assim, ó, preste bem atenção. Que ele relata assim, olha só que coisa tremenda. A meditação dos líderes da igreja. Só um minuto, igreja. Pronto, agora eu vou. Anos atrás, quase a metade de Hamburgo foi incendiada. Quase a metade de Hamburgo foi incendiada. E entre os incidentes que aconteceram, houve este. Uma grande casa tinha um quintal que havia um grande cachorro preto. E esse cachorro preto, no meio da noite, latia e uivava furiosamente. Foi apenas com os seus latidos que a família foi acordada, bem a tempo de escapar das chamas, e as suas vidas foram poupadas. Mas o pobre cão estava acorrentado em seu canil, e embora ladrasse e assim salvasse a vida dos outros, das outras pessoas, ele próprio foi queimado. Você que trabalha para Deus nesta igreja, não perece dessa maneira? Não permita que seus pecados os prendam, de modo que enquanto adverte os outros, você mesmo se perca. Profundo, né? Não adianta o líder advertir a igreja e os pecados dele fazer ele pecar. E fazer ele pecar. Amém, amados, assim nós encerramos o capítulo de número 4. Peço perdão aos irmãos que passei 6 minutinhos do horário. E semana que vem, domingo que vem, se Deus assim permitir, nós vamos entrar no capítulo 5, onde que vamos falar dos deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas. E nessas classes estamos falando das viúvas, estaremos falando acerca dos presbíteros, dos velhos, das velhas, das moças e dos moços. Amém? Então, assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e Deus seja louvado.